Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Carlos Agnes e vou falar um pouco sobre o Framework Drop. O Drop é um tema constante nas minhas apresentações, mas hoje eu vou tentar fugir um pouco do óbvio, né, ou do que foi comum em outras apresentações já feitas. Tá, então, rapidinho, minha razão social é Carlos Henrique Agnes, para ser mais preciso, né, mas o meu nome fantasia é Tatu. Tá, então fique à vontade aí para usar o apelido Tatu sem problema nenhum mesmo, tá? Eu sou embarcadeiro MVP, minha graduação é na área da ciência da computação, e quem me conhece sabe que é bem o campo que gosto de atuar mesmo, né, naquele limbo, né, entre o hardware e o código de alto nível. Eu estou nessa vida há mais ou menos uns 20 anos, atuo como desenvolvedor no Grupo Agros, e destes 20 anos, acho que com muito prazer envolvido, o Delphi paga a minha conta já há uns 14 anos, então lá vai o meu tradicional Delphi Eu Te Amo. Então aqui a nossa agenda, né, o objetivo, como eu disse, é fugir do óbvio, vamos ver coisas novas, mas não posso deixar ninguém desamparado. Então vamos ter uma pequena apresentação do Drop, vamos falar da camada que dá suporte à parte de banco de dados do Drop, que é a camada Core, novidades da versão 1.4, um pouquinho de ORM, roadmap, e depois vamos abrir ao vivo para perguntas e, se tudo der certo, algumas respostas também. Então vamos lá, me apresentei, está na hora de apresentar o Drop, tá? Que é... vamos lá para um pequeno CV do Drop, tá? O Drop é um framework, basicamente uma biblioteca de classes, totalmente aberta. Quem quiser baixar no GitHub, clonar, fazer pull request, fiquem sempre à vontade. O link do GitHub já está aqui, mas não se preocupem, eu vou repetir o link no final da apresentação. Eu comecei o desenvolvimento do avô do Drop num projeto solo lá na era de 2009 ainda. Depois a Aquasoft, parceira embarcadeiro, me abraçou na causa, e ali por 2014 aproximadamente, o Drop 1.0 foi lançado. O Drop é compatível com o Delphi XE4 até o Delphi mais recente, no caso o Delphi Rio. É importante dizer que o Drop tem pacotes que organizam as fontes. Esses pacotes são muito úteis se você modulariza a sua aplicação via BPLs, mas se você não usa BPLs, pelo menos não para isso, então, desculpa, não há necessidade de fazer nada com esses pacotes, tá? Basta adicionar os fontes do Drop no seu projeto e sai usando. Então, eu não tive tempo ainda de fazer os pacotes para o Delphi Rio, mas isso não impede de usar o Drop, tá? Pois, como eu disse, basta adicionar as fontes no projeto e era isso. Você pode usar o Drop em servers, no caso de arquitetura multicamadas, obviamente. Pode usar o Drop na situação clássica client-server e pode usar o Drop também em apps. Tanto a parte de ORM quanto as bibliotecas de core que vamos ver a seguir. Vamos falar então um pouquinho do Drop Core, tá? Se tivéssemos que dividir o Drop em duas partes, com certeza uma parte seria composta pelos fontes que têm como objetivo a funcionalidade relacionada à conversa com o banco de dados. A outra parte é livre desse contexto, e esta parte que chamo de Drop Core. São funções genéricas que podem não só apoiar a parte banco de dados do Drop, mas também podem eventualmente deixar a sua vida um pouco mais simples, né, lhe poupando algumas horinhas de desenvolvimento, tá? São funções que podem ser usadas isoladamente, obviamente. É importante dizer que já a partir do assunto Core, alguns desses tópicos que a gente vai ver são novidades da versão 1.4. Para começar, eu vou para um exemplo que é totalmente desconexo do restante do Drop. Ele poderia estar num pacote à parte, mas por enquanto ainda faz parte do Core, tá? São classes para suporte a eventos e recorrência desses eventos, útil para softwares que precisam gerenciar agendas, projetos, entre outros, tá? Tá lá na Unity Core.calendar. É já um recurso bem antigo do Drop, mas vale a pena dar uma olhadinha, tá? Então vamos lá para o código a partir de agora. Eu já deixei o meu programa de exemplo aqui de todo o CodeRage rodando, tá? Mas vamos dar uma olhada no código fonte.
Já estou posicionado na Unity aqui, que tem o exemplo que eu quero mostrar agora, que é a parte de calendário, né, a parte de eventos recorrentes. Vamos diretamente para o botão criar evento, que eu acho que vai simplificar a visão do que eu estou tentando mostrar. Elimino da memória um eventual evento que já exista no formulário, né, só para teste, obviamente. Crio o evento do tipo recorrente, seto uma data e hora de início, seto uma data e hora de fim também do evento. Em vez de setar a data e hora de fim, eu posso eventualmente setar a data e hora de início e depois a duração deste evento. Vai começar tal dia, a tal hora e vai ter 2 horas de duração. Obviamente ele calcula o restante do end date time. E criado o evento, eu posso partir para o segundo botão, que depende desse grupo de radio buttons aqui. É o criar recorrência. Ele vai criar uma recorrência do tipo diária, semanal, mensal, anual, até aqui recorrência simples, né, bem tranquilo de implementar. Aqui temos o mensal na semana e o anual no mês e semana. Esses dois aqui são parecidos, né? Vou usar para explicar o anual no mês e semana, que é o caso do Dia das Mães, por exemplo, que está chegando agora em maio, né? A gente sabe que o Dia das Mães é no segundo domingo de maio, então se eu criar uma recorrência anual no mês e semana no segundo domingo de maio, todo ano naquele domingo específico do mês vai estar ativo aquele evento, tá? Eu também posso criar eventos do tipo dia inteiro, mas como eu não criei interface aqui para isso, tá? Eu vou ter que dizer que então o nosso Dia das Mães vai estar ativo das 9 às 10 da manhã, tá? Então vamos lá. Maio, 12 de maio é o segundo domingo de maio, então vamos lá, vou criar o evento das 9 às 10, anual no mês e semana, cria a recorrência, e aqui ele está com uma data de partida, tá? Dia 26 de fevereiro de 2019, eu vou pedir para testar essa data aqui para ver se está ativo, e obviamente nesse dia não está ativo, tá? Eu posso colocar então especificamente a data do dia 12 de maio, se eu pedir para testar novamente, agora sim está ativo. Se eu jogar para frente aqui, vamos colocar para o dia 14, já passou o Dia das Mães, eu posso pegar essa data aqui e pedir a partir dela qual é que é a próxima ocorrência que aquele evento recorrente vai estar ativo. E ele me diz que depois do dia 14 de 5, às 9 horas, vai estar ativo novamente esse evento no dia 10 de maio de 2020, às 9 horas. Então, se você quiser, pode dar uma conferida lá para ver que dia cai o dia 10 de maio de 2020, ok? Então, só para mostrar aqui, antes de terminar a lista de assuntos do calendário, deixa eu dar um testar aqui, clicar no botão testar, só para mostrar como é fácil verificar se o evento está ativo numa determinada data e hora, e também, já na sequência aqui, o botão 4 tem o código para testar qual é que é a próxima ocorrência, né? Então aqui tem o Get Next Occurrence para verificar depois de uma determinada data e hora qual é que é a próxima vez que esse evento vai estar ativo, a próxima data e hora que ele vai estar ativo, ok? Então estou fechando aqui o assunto calendário, vamos para o próximo. Temos algumas collections um pouquinho turbinadas no drop, tá? A RTL traz uma série de collections que por si só já salvam a nossa pele diversas vezes. O que mais a gente poderia ter? O que o drop poderia eventualmente agregar? Tá? As collections do drop são todas baseadas em interfaces, são interface-based, né? Atendem diversos objetivos, diversos fins, obviamente a da RTL também. E a gente tem como extra algumas funcionalidades como essa aqui que a gente vai ver agora. Já estou posicionado no formulário aqui que tem a demonstração deste exemplo em específico, tá? Imaginem a seguinte situação, tá? Eu quero fazer cache de dados, antes de ir buscar no banco de dados, eu quero ver se eu já não fui eventualmente buscar aquela informação. No caso aqui, o chaveamento está acontecendo por um determinado ID e estou armazenando uma string. Ok? Então não quero ir no banco de dados toda vez buscar aquela informação, hipoteticamente falando nesse exemplo aqui. Então eu tenho um método getInformação da cache que faz a utilização combinada dos objetos da RTL de um dictionary, que é um
excelente objeto do Delphi, e também o Multi-Read Exclusive Writer Synchronizer, tá? Que o uso combinado desses dois caras me permite que eu tenha um acesso concorrente seguro, né, e também de boa performance entre esses, né, com o uso dessa cache aí, ok? Então ele me permite, ele torna thread safe o acesso a essa cache. Qual é que é a maneira correta de fazer o uso para esse caso aqui em específico, tá? Vou tentar, qual é que é o nosso objetivo? Obviamente, antes de ir para o banco de dados buscar informação, eu tento verificar se essa informação já não está na cache. Então eu começo pedindo acesso de leitura do nosso Multi-Read Exclusive Write Synchronizer, e garantido o acesso de leitura, eu vou até a cache e verifico se eu não tenho o cara. Armazeno esse valor, tá, dizendo que sim, eu consegui ou não consegui buscar a informação diretamente na cache, e se eu não conseguir buscar essa informação na cache, eu peço novamente o acesso à escrita, né, dessa região que está sendo controlada, né, através do Synchronizer, e aí sim eu vou novamente para a cache e verifico se não está lá, porque nesse meio tempo alguém já pode ter pedido, entre esse endRead e esse beginWrite, a concorrência pode ter acontecido de forma que, ou paralelismo no caso, né, pode ter acontecido, né, de que alguém já fez essa consulta através de outra thread para aquele ID em específico. Então eu tenho que consultar de novo. Não passou nesse teste aqui, agora sim, está chaveado para escrita para mim. Então significa que ninguém mais está operando essa área aqui, esse recurso pelo menos. Então eu vou até o banco de dados, né, busco a informação, armazeno na cache e libero o recurso para escrita, né, então todo o restante segue, e a partir daí, aquele ID em específico, eu não preciso mais ir buscar informação no banco de dados, tá? Isso aqui vai funcionar relativamente bem dependendo do caso. Temos um agravante para esse caso aqui, que é, imagina que se vai buscar informação no banco de dados, no início está funcionando bem, está retornando em alguns milissegundos, está com uma performance legal, mas com o tempo, ou a gente troca de serviço, onde a gente vai buscar essa informação, esse método aqui específico, que é o vai buscar informação no banco de dados, ele começa a ficar um pouco lento, que é o que eu estou simulando aqui nesse caso. Eu coloquei um sleepzinho de 5 segundos nesse método aqui. Tá? O que seria o ideal? Seria uma pioradazinha nesse código todo aqui, que é o seguinte: antes eu fiz o teste de escrita e verifiquei que ainda não existe lá, eu posso liberar a região para escrita novamente, vou no banco de dados, peço de novo a solicitação de autorização de escrita, e aí verifico, né, armazeno o resultado que eu obtive, depois de obter o resultado à escrita de novo dentro dessa região crítica aqui, o direito à escrita dentro dessa região crítica, e aí eu armazeno o resultado que eu obtive aqui. Tá? Mas vamos combinar o seguinte, tá? Isso aqui não está um código prático, né? Não tá por mais que ele faça o que precisa ser feito, ele não tá, né, não é algo muito prático de se fazer isso aqui toda vez. Então, o que o drop pode ajudar a gente nessa área aqui? Vamos para o método que usa o drop em vez de usar a RTL. Simplesmente assim, eu tenho aqui, deixa eu ir até a instância da cache do drop para mostrar para vocês. Deixa eu ir para o create aqui, eu acho que está no evento, tá? Eu criei a cache do drop através do dictionary do drop, digo que é um integer e string, o conjunto de valor e, desculpa, a chave valor, né? Mesma coisa da instância aqui de cima, integer string aqui embaixo também. No create eu estou dizendo que eu quero um locker do tipo multi-read exclusive writer. Eu ainda posso dizer que eu não quero locker nenhum, né, para o caso, obviamente, de não haver concorrência para esse dictionary aqui, ou posso criar um locker do tipo critical section, que obviamente tem resultado melhor, tem performance melhor para alguns contextos diferentes do que o multi-read exclusive writer. Feito isto, tá, pessoal, vamos lá. Como é que eu uso desse método que eu acabei de mostrar para vocês? Vamos voltar para ele. Eu simplesmente pego, né, a interface aqui que armazena, que referencia o objeto criado lá pelo drop.
e peço um get or create, tá? E aí eu digo, busca esse ID aqui para mim, ele faz todo o controle que tem que ser feito, se está usando região crítica ou não, né, se ele deve promover ou não o begin read para um begin write, tá? Na realidade ele não faz a promoção direta, porque a promoção direta corre o risco de causar um deadlock, né? E a gente tem alguns controles extras aqui, tá? Obviamente, se ele não encontrou, ele chama esse callback aqui, que permite a criação do valor dentro do dictionary, tá? Os controles extras que eu disse que a gente tem aqui. Temos esse tipo enumerado aqui, que eu posso passar como um parâmetro desta mesma função, tá? Que vai fazer o seguinte, esse aqui é o valor padrão desse parâmetro, tá? Que diz justamente o seguinte, entre buscar a segunda vez no dictionary e criar o valor, se for necessário, ele vai segurar o locker com o direito de escrita, enquanto ele está criando, tá? Eu tenho a opção também de não segurar o locker, tá? E nesse caso eu posso escolher se eu quero preservar o primeiro resultado obtido ou o último resultado obtido, no caso de a concorrência ter acontecido, né? É raro, mas pode acontecer, de duas threads estarem acessando ao mesmo tempo. Uma vai obter o resultado primeiro e a outra o segundo. Eu posso parametrizar se eu quero armazenar o que veio por primeiro ou o que veio por último, né? Ou, né, se for o caso, eu ainda tenho uma quarta opção, que não faz primeiro tentativa de leitura, vai direto para a tentativa de escrita e a partir daí segue o fluxo normal como se fosse um critical section em vez de ser um multi-read exclusive writer, tá ok? Eu tenho essas quatro opções de trabalho aí para ver esse recurso funcionando, tá ok? Fechando aqui então a parte de dictionary do Delphi, tá? Do drop no caso. Esse próximo recurso, tá? Ele pode parecer um pouco simples ou desnecessário no primeiro momento, tá? Mas ele na realidade gera um poder de fogo bem grande para quem constrói frameworks, tá? Ok? Que é os conversores genéricos do drop. Para esse recurso específico aqui, não tem muita explicação, é melhor ir direto para o código, tá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui essa unit, que é a Core Generic Converters, onde essa classe aqui em específica, ela faz todo o trabalho sujo para a gente, tá? Ela pode ter múltiplas instâncias, obviamente, mas ela tem uma instância que é chamada de default, e nessa default tem os registros standard de converters, tá? O que são esses converters? Eu posso ensinar objetos desse tipo aqui a converter dados de um tipo de origem para um tipo de destino. O que seria esses tipos de origem e tipo de destino? Vamos partir para situações mais simples, mais básicas mesmo. Seria o caso de um integer e de um string, tá? Onde nesse caso eu digo, olha, para converter um integer para uma string, tu usa o int to str. Eu posso ensinar o contrário também, o str to int e assim por diante, tá? E para que serve isso aí? Deixa eu mostrar para vocês agora o código do fconverters aqui, onde eu tenho um edit, desculpa, peguei o formulário errado, agora sim, isso aí. Eu tenho um edit que eu quero que o dado dele seja atualizado através de tipos que não necessariamente são do tipo string, tá? Então vamos pegar aqui o atualizar edit, tá? Ele vai receber um tipo genérico como parâmetro e independentemente de qual for esse tipo, eu vou pedir para o conversor default, te vira, tá? Método te ferra de programação, tá? Te ferra a converter esse tipo aqui que eu ainda não sei qual é que é, quando for executado eu vou saber, mas nesse momento eu ainda não sei, converte esse tipo para string, né, e aí ele vai tentar verificar se tem algum conversor registrado dessa origem para string e vai executar essa conversão e vai jogar o resultado para esse text aqui. Então nesse exemplo aqui, nesse formulário, eu tenho um from integer e um from tdate, tá? Então vamos mostrar aqui no button 1 tá o from integer ali e um tdate aqui também, tá? Ele faz a atualização. Eu estou com o programa rodando aqui. Eu posso chamar aqui os converters, tá? O from integer tá ali, ó, é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tá? E o
tdate ele pega a data atual, aqui está 20 de 2 de 2019, hoje mesmo na apresentação do Code Rage, tá? Temos aqui para mostrar o Spinbox, que tem uma entrada diferente, eu estou pedindo para converter de string para inteiro ou um currency para inteiro, tá? No caso aqui o currency era quebrado, 31.1, ele levou só o 31, porque eu pedi para converter especificamente esse currency aqui para um inteiro. O código para isso está aqui no atualizar Spinbox, né? Novamente te vira a converter esse t, que eu ainda não sei o que é, para integer, tá? E obviamente num caso simples, isso aqui não substitui de melhor maneira um int to str, um date to str, assim, todas as outras conversões que a gente chama diretamente, normalmente falando, tá? Quando é que isso aqui é útil? Isso aqui é utilizado, por exemplo, no sistema que eu trabalho atualmente, para fazer o bind de informações onde eu não sei quais são os tipos de origem que aquele controle vai poder suportar, mas eu quero que, olha, independentemente do tipo de dado que vier aqui, se é um tdate, se é um integer, se é um double, se é um currency, se é qualquer outro tipo de dado, eu quero que vire um texto para que eu jogue num determinado edit que eu tenho na minha tela. Tá? Então, esse tipo de conversão aqui atende muito bem essa situação. Tá? Eu posso ir além do que existe na própria RTL quanto à questão do, por exemplo, do t-value, que é uma versão mais nova, melhor do variant, vamos dizer assim, né, que veio junto com a nova RTTI, onde já existem algumas conversões que são suportadas, mas é um número bem limitado de conversões. E aqui eu tenho conversão de praticamente tudo para tudo, basta eu ensinar como fazer essa conversão se for possível. Tá? E é em cima desses objetos aqui que esses frameworks que eu disse que o nosso sistema atual usa, tá, que ele se baseia. Feito isso aqui, já mostramos funcionando também, tá? Encerrou o assunto de converters aqui. Vamos partir para o próximo. Vamos lá, tem a lista de assunto, né, poderia ir bem longe aqui, tá? A gente tem um tempo curto, eu gostaria de mostrar com detalhe bem mais muitos outros itens, tá? Mas a gente vai dar uma pulada aqui e vamos para outras funções que são interessantes dentro do core, tá? A gente tem funções de clonagem de objetos entre tipos diferentes, né? Tem várias bibliotecas que fazem isso via RTTI. A diferença dessa funcionalidade do drop é que ela é bem mais flexível, pelo menos na minha opinião, porque o conjunto de dados não precisa ser o mesmo, é quase o que a gente faz quando a gente converte um objeto para XML, XML de volta para outro objeto, ou via JSON também. Né, então, não necessariamente esses tipos de dados têm que ser o mesmo, tá? Ele só clona o que intersecciona de field de um para o outro. Então, exemplificando, se eu tenho uma classe A e outra classe B e quero copiar o que é comum de um lado para o outro, eu consigo. Se as duas classes têm um field X, mas de um lado X é inteiro e de outro X é string, de novo usando esses dois tipos, lembra das funções de conversão? É utilizado essas funções de conversão conforme a gente ensinou o drop a fazer as conversões desses caras aí, tá? Então, essas funções de clonagem fazem isso. A gente tem diversos helpers para RTTI, muito do que o drop faz se baseia na RTTI das classes. Obviamente, temos diversos adendos à RTTI por conta disso. Como cache para tipos otimizada para ambientes com concorrência, tá? O Delphi tem a sua própria cache, mas em ambientes com aplicações servidoras, né, como em aplicações servidoras, a concorrência é bem grande, tá? A cache do drop tende a responder já um pouquinho melhor. Caches de field by offset, para citar um exemplo, deixa eu pensar como explicar aqui a questão do field by offset, tá? Eu tenho, a partir da área de memória de início de um objeto, tá? Do início da área de memória de um objeto, se eu deslocar x bytes, esse deslocamento se chama offset, né? Qual é que é o field que está armazenado, que está sendo armazenado naquele byte que foi deslocado do início até aquele momento ali? Né? O drop descobre qual é que é o field na primeira vez que o offset é solicitado, e na segunda vez que aquele mesmo offset para aquele objeto for solicitado, o drop não precisa calcular mais nada, porque ele obviamente faz cache dessa informação, ele calcula só a primeira vez e depois ele já sabe, não, se alguém está pedindo o offset tal, esse offset aqui é o field XYZ, aí ele devolve essa informação pronta.
Esse recurso é utilizado também no framework, tá, que a gente tem trabalhado hoje lá no Grupo Agros. Temos métodos que unificam RTTI Field e RTTI Property, tá, por mais que essas classes tenham uma herança comum, métodos importantes como para a obtenção do tipo de dado, getValue, setValue de ambos esses caras que atendem a mesma assinatura tudo, esses métodos não estão na classe comum, eles são implementados do zero, tanto na classe RTTI Field quanto na classe RTTI Property. Tá? Então não tem como a gente fazer o uso de forma genérica desse conteúdo, a gente tem que fazer o cast. Tá? Mas com o drop a gente consegue pegar um RTTI Member, que é a classe comum entre essas outras duas classes que eu citei, e, por exemplo, pegar o tipo de dado ou até mesmo setar ou obter o valor desse RTTI Member aí. O drop que se vira a verificar se é um tipo suportado, no caso o RTTI Field ou RTTI Property, e faz o resto do trabalho sujo pra gente, tá? Os itens que estão sublinhados, tá? Eu esqueci de mencionar, os itens que estão sublinhados nessa lista aqui são itens novos na versão 1.4, tá? Novidade da versão 1.4, classe para gerenciamento e execução de filas de tarefas, tá? Basicamente é uma lista de tarefas que você vai alimentando e você pode dizer para executar tudo de uma vez só no final, ou, né, isso tudo de forma síncrona, né? Ou vai adicionando sob demanda as tarefas nessa fila e de forma assíncrona o Delphi vai executando essas tarefas para você, tá? Enfim, pessoal, a lista aqui vai longe, tá? A gente tem bloqueador de chamadas recursivas, autômatos. Esses dias eu precisei de um autômato para fazer o tokenizer de uma sentença que eu precisava interpretar, né, que tinha um formato lá em específico. Interface simplificada para fazer chamadas REST, né, que criam os 3 componentes clients lá do Delphi, tá? Obrigado ao César Romero por ter ajudado aí na elaboração da ideia. Na realidade é praticamente uma cópia de uma estrutura que o César já vem utilizando há algum tempo, tá? E, enfim, temos vários outros helpers também aí, tem várias coisas no core que vale a pena a gente dar uma olhada, tá? Partiu o ORM, tá? Vamos lá. Como sempre, temos espectadores de todos os níveis, alguns já bem experientes na área de ORM, mas provavelmente a gente tem também o pessoal que está chegando agora na área de ORM, então a gente... eu vou tentar introduzir o assunto rapidamente. ORM stands for, significa Object Relational Mapping, trazendo para o português, mapeamento objeto relacional. São rotinas para facilitar ou eliminar tarefas tediosas, para transformar registros de uma base de dados em objetos e vice-versa. Isso vai da montagem de todos os comandos SQL para fazer o CRUD, passa pela carga de objetos a partir de dados desse objeto, tá? Eu particularmente já fiz uso de vários sistemas que eu lembro que a gente tinha que ficar populando no braço lá, o conteúdo de um field de um dataset vai para o field de uma classe, conteúdo do próximo field do dataset vai para o próximo field da classe, assim por diante. Bem chatinho fazer esse tipo de coisa, né? O ORM tende a criar os próprios mecanismos, né? Na realidade, pode ter o desvio, mas o padrão é que ele fazer isso aí automaticamente, tá? E depois, obviamente, para acessar esses dados dos objetos novos, modificados, excluídos, né, toca para o banco de dados, o ORM tem que se virar a mandar essas informações de volta para o banco de dados. Vamos lá para um exemplo de mapeamento. Deixa eu pegar aqui o mapeamentos. Aqui já estou numa classe um pouquinho mais para frente, não vamos se concentrar naquela classe ali, vamos se concentrar nessa classe aqui, que é um mapeamento bem simples, né? De novo eu estou ativando o modo te ferra para o drop, né? Tenta mapear o que tu conseguir sozinho, o que não for possível mapear sozinho eu vou te ensinar como mapear, tá? Para essa classe aqui em específico a tPessoa, tá? Eu estou marcando essa classe com o atributo de table. Como eu não disse um nome para essa tabela, ele vai assumir que é o pessoa excluindo o T do nome da classe, tá? E a partir daí, eu já falei sobre isso em diversas apresentações, o objetivo não é
ficar explicando cada um dos itens do drop para a parte de mapeamento agora, tá? O objetivo é só dizer que com isso aqui o drop consegue fazer os comandos de select para ir buscar no banco de dados e, né, transforma os registros em objetos, modifica os registros, exclui o registro, etc., manda de volta para o banco de dados, o drop faz tudo isso aí para a gente. Até aí tudo bem. Tá, vamos lá, vamos ver um exemplo disso aqui rodando, tá? Deixa eu ir para o FORM aqui, só para mostrar que realmente funciona, né? É algo simples, mas vamos lá. Tá, eu tenho aqui, através daquela classe tPessoa que a gente viu ali no mapeamento, tá, eu já tenho os pré-requisitos para o drop funcionar, que também já foram atacados em outras apresentações, tá, já está pronto aqui o fManager. Digo para o meu manager de ORM, ó, me busca objetos do tipo tPessoa, como eu não estou dando muito mais parâmetro aqui, é quase que como se fosse um select asterisco, tá? Faz lá um select de todas as colunas que foram mapeadas dessa tabela, monta objetos para mim e devolve nessa lista de pessoas aqui, de objetos do tipo pessoa para mim. Para cada uma das pessoas, joga no memo, tá? Então vamos lá. Como o projeto continua rodando aqui, aqui uma brincadeirinha, né? Nessa máquina virtual aqui eu não tenho manager, tá? Eu estou conectando nesse programa aqui no MySQL e eu não tenho manager de MySQL nem na minha VM, nem na minha hoster aqui. E aí eu estava pensando como fazer o acesso direto e mostrar, né, para a galera que realmente os dados estão purinhos lá no banco de dados, tá? Eu lembrei que isso aqui é Delphi. Delphi a gente consegue fazer as coisas também muito rápido, visualmente falando, tá? Em coisa de 2 minutos eu fui lá e criei meu manager. Deixa eu fechar essa janela aqui, aí eu tenho acesso ao meu manager. E eu tenho aqui, então, vamos lá, eu vou dar um delete from, vai que tem algum dependente lá, depois eu vou mostrar a parte de Messi detalhe, não tem nenhum dependente, vamos dar um delete from pessoa aqui, só para mostrar que começar do zero a coisa, tá? E aí eu vou para a tela de ORM. Esse get pessoas é o código que eu estava mostrando para vocês, eu dou um get pessoas aqui. Vamos lá, travou um pouquinho, tá? Caiu de volta para o Delphi, volta para cá, agora sim, get pessoas, tá? Não tem ninguém em casa. Vou fazer um insert no braço aqui para pessoa, tá? Insert into pessoa. O único campo que é obrigatório é o nome, tá? Vou colocar aqui um nome bem, né, rápido aqui. Vou colocar um tal de Kelver Merlot. Tá? Depois eu vou fazer uma homenagem também pro Fernando aí, quem sabe. Vamos lá. Executar, gravou um registro e a partir de agora, se eu for no get pessoas, tá lá, eu tenho um Kelver Merlot, que honra, né, ter um cara desses na minha base. Então, select asterisco from pessoa aqui. Se eu der um abrir, tá aí, eu tenho lá um registro de ID 16, tá, no banco de dados. Beleza. Continuando. Então, o mapeamento, né, está funcionando para aquela classe bem simples ali. Então, temos um exemplo. Vamos mostrar ainda, né, dentro da introdução, rapidinho, se eu quero mandar um registro novo, tá? Eu criei aqui o tPessoa. Eu poderia já criar esse pessoa aqui com um ID específico, mas eu quero criar agora outra pessoa aqui, tá? Com um nome bem facinho, tá? Um tal de Tércios. Vocês já ouviram falar desse cara aí? Tá, endereço São Paulo, documento, post no pessoa, o post vai identificar se o registro já existe ou não no banco de dados, e se já existe update, se não existe insert, e adeus tia Chica, vamos embora. Tá, então eu vou rodar aqui o add pessoa, e através do ORM mesmo, se eu der um get pessoas agora, eu tenho 2 pessoas lá, e se eu executar, ou melhor, se eu abrir aqui, tá lá já o registro com as informações extras que eu disse que teria através do clique do Add Pessoa, ok? Então, show de bola. Vamos ver como é que está o nosso checklist de assuntos aqui. A parte de introdução ao mapeamento já foi. Então vamos lá, um pouquinho mais sobre o ORM do Drop, tá? O Drop suporta hoje 7 SGBDs, asterisquinho ali, porque, vamos lá, 2 observações. Na teoria, o o SQLite não é um SGDB, né? E o Postgres não funciona via DBX, tá? Porque, obviamente, precisaria do driver aqui, funcionaria via driver de terceiros, mas como eu trabalho só com os drivers nativos aqui no primeiro momento, tá? Postgres somente via FireDAC.
Suporte ao sistema nativo de autoincremento do SGBD. Se o SGBD usa autoincremento, usa autoincremento. Se usa generator, usa generator. Tá? O drop se vira fazer uso desse cara aí pra gente, já traz o ID do objeto gerado, tá? Se ele tem um autoincremento configurado, não é obrigatório, mas se ele tem o autoincremento configurado, o drop já faz a mão pra gente, tá? Mapeamento altamente dinâmico e flexível, não vou me focar nisso aqui, porque como eu disse, isso aqui foi o tema já de diversas outras apresentações. Nível 4 na relação BD modelo de dados. O que isso aqui quer dizer? Numa escala de 1 a 5, 1 é total ausência de modelo de dados. 5 é total ausência de conhecimento de como é que funciona o banco de dados. O modelo é responsável por criar completamente o banco de dados. Tá? O drop está no nível 4, que é o nível que normalmente grandes corporações precisam, que é o banco de dados por conta do modelo, Deus me livre, tá? A gente vai ter um DBA para isso aí, tá? E aí nesse caso o drop permite a gente se adaptar a qualquer coisa que o DBA mandar a gente fazer, o drop vai lá e se adapta, tá? Beleza. Inclusive, por exemplo, se uma consulta for muito pesada e o select gerado automaticamente pelo drop não satisfazer uma determinada condição lá de performance, tá? A gente pode mandar, por exemplo, fazer o select de uma view, o drop se vira pegar os resultados dessa view e trazer na forma de objetos para a gente. Tá? Temos uma camada de abstração de SQLs, que é muito poderosa, muito importante para quem quer realmente escrever um código único e esse código único suportar múltiplos bancos de dados. A gente já vai ver um exemplo sobre isso aí. Tá? E temos uma camada de classes base, que é o drop não te obriga a herdar das classes dele para te fazer um mapeamento objeto relacional. Mas ele tem uma camada de classes que, se a gente herdar dela, entre outros benefícios, né, essa camada provê suporte a cache de objetos também, para, de novo, né, repete essa história, a melhor consulta é aquela que não precisa ser feita. Né? Antes de ir para o banco de dados, verifico se eu já não tenho aquele objeto ali. Obviamente que a cache de dados do drop já se preocupa com o tempo que aquele dado está ali, daqui a um pouco ele já não é mais acessado há muito tempo, então descarta aquele dado ali. A parte de buscar ou não se o dado foi atualizado no banco de dados, aí depende da política de cada banco de dados, então nisso aí o drop não se mete, tá? E vamos lá então fazer um exemplo aqui, tá? Ao mesmo tempo um exemplo de novidade do que a gente tem na abstração de SQLs e mostrar um pouquinho da abstração de SQLs então também. Vamos lá. Continua no FORM, no formulário de ORM aqui. Eu tenho um botão dedicado para a parte de abstração de SQLs. Tá? E aqui eu tenho um exemplo. Antes eu dava direto um get, sem parâmetro nenhum, só passava a lista para onde eu quisesse que fosse populada aquela... Né? Na realidade a lista não precisa nem ser instanciada, né? O drop instancia a lista para a gente. Mas eu digo, ó, tá aqui, eu vou receber a lista nessa L pessoas aqui, só que desse caso aqui em específico eu estou mexendo um pouquinho no SQL. Eu poderia colocar um filtro aqui, poderia adicionar colunas, remover colunas, enfim, fazer muitas outras modificações aqui. Nesse caso eu estou só dizendo que eu quero um offset e um limit, tá? É um exemplo bem comum. E vamos ver o que o drop faz quando a gente chama esse botão aí. Eu vou adicionar várias pessoas agora aqui. Vai ter vários terços na minha base de dados aqui, só para a gente ver o offset funcionando, tá? Então, se eu der um abrir agora aqui, ó, eu tenho vários objetos e eu estou pedindo, então, para pular os primeiros 4 registros e me traz só 2 depois disso. Então, vamos para a abstração de SQL. Na teoria, ele me trouxe aqui o 20 e o 21. Vamos lá. Aqui no meu manager, criado em tempo relâmpago, aí, em 2 minutos... pulou o 16, 17, 18, 19 e trouxe o 20 e o 21. Tá certo, aparentemente falando, né? Então, ele, para MySQL, foi lá e montou o SQL específico do MySQL para fazer esse offset, fazer esse limit. Vamos dar uma brincada aqui. E se esse mesmo objeto de configuração fosse parar num banco de dados Firebird, tá? O que aconteceria? Tá, em vez do drop montar o select no formato MySQL, que é outro formato diferente do que esse aqui, né, ele se adaptaria aos padrões do Firebird e o padrão do Firebird para essa mesma resposta seria essa aqui que a gente está vendo na tela. Até aí tudo bem, né? Aquela velha brincadeira, né? Tudo no Oracle teria que ser mais difícil, né? E se isso aqui fosse, se esses mesmos requisitos fossem jogados para um banco de dados Oracle,
né? Vamos dar uma olhada como o drop tem uma liberdade para manipular bastante o SQL, conforme a gente vai ensinando as diferenças de banco de dados de um para o outro, né? Se fosse no Oracle, esse aqui seria o resultado, tá? Até vamos dar uma voltada aqui, ó. Muita diferença de um SQL para o outro, né? Claro que existem outras diferenças daqui um pouco até mais gritantes, né? Mas aqui é um exemplo extremamente simples que dá para ver bastante a diferença entre um banco de dados e outro e como realmente o mesmo código escrito no drop vai parar de forma diferente, numa linguagem diferente, né, para o banco de dados específico. Mais novidades, né? Novo suporte em relação ao mestre-detalhe. Tá? Vamos partir para o código. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, deixa eu ir para o código do... esse aqui mesmo, tá? Vamos lá. Eu tenho uma outra classe aqui em mapeamentos, tá? Já fiz um pouco de spoiler aí, mostrando aquele código ali. Onde eu tenho, aqui em cima está a primeira classe, aquela que a gente mapeou, é tPessoa, e agora eu tenho outra classe mapeando a mesma tabela, tá? Só que agora não pode ficar implícito o nome dela, eu tive que dizer qual é que é o nome da tabela, né? A diferença é que essa classe aqui, ela tem um field agora chamado dependentes, que é do tipo TObjectList, de outra classe que também tem mapeamentos, né? Mapeamentos para outra tabela. Obviamente, né, se eu quero salvar um objeto pessoa com detalhe e tem objetos dentro dessa lista aqui, o que o drop vai fazer? Dentro do mesmo controle transacional, vai fazer parar dentro da base de dados esses objetos aqui e esse objeto aqui. Exclua objeto desse tipo aqui, antes exclui objetos desse tipo aqui, e assim por diante, né? Quando for trazer um objeto do tipo pessoa com detalhe, ele traz também os dependentes, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o lazy loading. Vamos ver isso aqui funcionando, tá? Vamos voltar aqui para o meu FORM, tá aqui a diferença de código agora, estou instanciando outra classe, tá? Já que o Landerson me fez a gentileza de usar a minha pessoa como um exemplo lá na Embarcadero Conference ainda do ano passado, tá? Estou usando o nome do Landerson aqui, a cidade de Batatal, só para tirar uma onda, né, Landerson? E como dependente do Landerson tá o queridíssimo Papayama, né, coisa mais querida do mundo. Vamos lá, vamos dar uma olhada para ver como é que isso aqui funciona. Deixa eu ver, o programa está rodando aqui, está rodando ainda, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu dar um delete from dependente aqui. Vamos ver se está ok. Ok, não tem ninguém, tá? E aí, se eu pedir então um detalhe com o object list aqui, foi para o banco de dados. E agora, se eu pedir um select asterisco from dependente, se eu pedir para abrir, tá, agora eu tenho lá o ID 2, o ID pessoas 32, que é o objeto novo que eu acabei de criar lá para o Landerson, tá? Então, de novo, o drop se virou a fazer o objeto do tipo tPessoa com detalhe virar registro e assim por diante, tá? Deixa eu, aparentemente a minha IDE aqui, na realidade a minha VM deu uma travada, tá? Voltamos, Houston, we're back. E aí, então, só para reforçar, tá aqui o código, tá? Isso através de um object list simples da própria RTL do Delphi, tá? Vamos lá. Alguns detalhes sobre isso aí. Ao usar um TList ou os descendentes de TList da classe da Unity Generics, né? O TObjectList herda de TList, tá? A gente não tem suporte a lazy loading, né? Por exemplo, se eu estou mandando carregar 50 pessoas e cada uma dessas pessoas tem 2, 3 detalhes, tá? Todos os objetos estão sendo carregados, né, na mesma sequência, na mesma solicitação, o que não vai ser algo muito leve, tá, pessoal? A gente tem que ter essa ciência aí. Exclusão de terceiro nível ou maior, ou seja, o subdetalhe, ainda não é automática, tá? Vai ser automática a partir da versão seguinte, a 1.4, já está no roadmap fazer isso aí, mas nesse momento, com essa classe, ainda não é automático, tá? Quero suporte a lazy loading, quero ter o controle automático dos níveis, enquanto os níveis forem, né, do tipo subdetalhe, detalhe do subdetalhe, detalhe do subdetalhe, Deus me livre, né, é possível também, tá, com a classe TAQ, DB, DT e o list,
que é daquela camada que eu falei das classes que o drop provê, eu posso herdar diretamente, e aí sim a gente ganha algumas diversas funcionalidades prontas, tá? Eu não preciso me preocupar em implementar várias coisas. Uma delas é o lazy loading, tá? Tem o suporte então no DT e o list, aí, como eu disse, né, o suporte à operação automática em qualquer um dos níveis, tá? Para finalizar a parte de detail, tá? Eu até tenho um mapeamento aqui, mas o tempo já está curto e seria mostrar um pouco mais do mesmo, tá? Eu vou finalizar dizendo que se ainda assim é interessante, por exemplo, lá no framework da Agros, a gente criou ainda uma terceira classe de detail e a gente ensinou o drop a consumir essa classe aí. Dá para fazer através da injeção de código, né? O drop entender outras classes que não as próprias classes do drop, para fazer o lazy loading, fazer todas a utilização de outros recursos, outros controles, né, no que diz respeito à relação mestre-detalhe. Mais algumas novidades no RM, vamos lá, correndo, que o tempo é curto. A gente tem mais opções na sintaxe fluente, né, de abstração de SQLs, tá? Tem muito mais métodos, né, para fazer a customização de SQLs que vão parar no banco de dados, aquele e-select que a gente recebeu na customização da abstração aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ele faz parte dessa camada de abstração, né? E ele tem centenas de métodos sem forçação de barra, tá? A gente tem centenas de métodos quando somados para modificar o select conforme o gosto do freguês, ok? SQL Setup é uma nova classe, um novo suporte ainda dentro dessa camada de abstração, tá? Que permite a gente configurar SQLs e fazer injeção de qual tabela um determinado campo vai depender, um join que vai ser necessário, alguma coisa assim, via SQL Setup, antes mesmo do drop ter construído os objetos necessários para fazer a manipulação do SQL, tá? A gente tem também callback para leitura de dados extras da consulta, tá? Então, para fechar aqui um pouquinho da lista de novidades do RM do Drop. E outros recursos nem tão novos, né? Como o velho dilema do desenvolvedor que está chegando agora no mundo do multicamadas, está escrevendo seu primeiro server e se depara com a dificuldade que é ter um pool organizado de conexões com o banco de dados sensível a contexto, tá? O Drop fornece um objeto, instancia uma vez esse objeto aí, e ele pode estar, né, de novo, né, crianças não façam isso em casa, pode estar numa variável global, se for o caso, tá? E todas as threads utilizam esse mesmo objeto, o Drop se vira a fazer a criação de novas conexões com o banco de dados conforme forem chegando novas solicitações e o pool não está atendendo a demanda, vai criando essas novas conexões, mantém as conexões no pool por um tempo, né? Deixa que o Drop se vira a fazer isso aí pra gente, tá? Suporte adapters e solvers customizados, né? De novo, se vocês precisam da escrita de SQL de forma um pouco diferente, ou o Drop está consumindo um tipo de dado que vocês acham que deveria ser um pouquinho diferente para os objetos que vocês estão criando, basta criar a classe, né, herdando dos adapters e solvers do Drop e fazer a modificação necessária. Quer modificar, quer fazer a proposta de fazer uma modificação oficial para o Drop também, seja bem-vindo, tá? Para fechar a cache de objetos, a gente tem 3 estados. O primeiro estado é a cache não existe, né? Simplesmente todos os objetos devolvidos são retornados pelo banco de dados, são devolvidos para quem chamou e não se mantém cópia nenhuma desses objetos. O segundo estado, né, ele cria os objetos, devolve esses mesmos objetos para quem fez a solicitação e esses mesmos objetos também são mantidos em cache. Ok. Terceiro estado, faz a solicitação ao banco de dados, popula objetos, mantém esses objetos em memória, clona eles e devolve os clones como resultado da cache, né, para quem está chamando essas funcionalidades, tá? Vamos lá. Roadmap, que bonitinho, né? Um produto ter roadmap, que lindo isso aí, vamos embora. Então, o que está na nossa mira aí? O que vamos fazer de novo no Drop daqui para frente?
mais opções para customização de SQLs, tá? Como eu disse, a gente está usando fortemente o Drop no projeto que estamos trabalhando lá no Grupo Agros. Conforme vão surgindo as necessidades, a gente consegue resolver todas as necessidades, ou praticamente 99,9% a gente resolveu com a linguagem de abstração de banco de dados do Drop, mas a gente nota que algumas coisas poderiam ser mais fáceis, então a gente quer sim criar mais opções para customização para tornar mais transparente a camada de abstração de SQLs e customização de SQLs, né? Reaproveitamento de objetos carregados parcialmente, no caso de fazer um lazy loading do próprio objeto, né? Seria possível. Mais opções ou facilitadores para live bindings, tá? Um problema que muitos desenvolvedores têm, é como fazer lista de objetos virar controle visual, né? E obviamente o Delphi hoje trabalha com live bindings, é uma baita solução para isso. No Grupo Agros a gente tem outra solução, porque a gente tem algumas premissas diferentes. O live bindings, assim como o antigo data source, vamos dizer assim, a referência era dinâmica, né? Ou seja, era um texto que depois virava era buscado qual é que era o field que estava sendo referenciado e assim por diante, tá? Se esse field mudou de nome, alguma coisa assim, o texto permanecesse com o nome errado lá, a gente só detectava isso em tempo de execução. No Live Bindings, ou na realidade no sistema de bindings que a gente está utilizando lá no Grupo Agros, a gente tem o binding estático, né? Ou seja, mudou na origem do modelo lá, já vai ferrar com toda a compilação de todos os lugares que referenciavam aquela origem lá. Wizards para criação de mapeamentos, está na nossa lista, né? Documentação e demos é um item que nunca vai sair do roadmap, né? Sempre se corre atrás de documentação e demo atualizado para uma ferramenta que está constantemente evoluindo, então sempre é constante também a necessidade de atualizar documentação e demos. Tá? No entanto, a gente sabe que sim, a gente tem um leque a cumprir ainda, né, para a questão de documentação e demos, estamos bastante atrás, mas quem quiser ajudar, por favor, toda ajuda é bem-vinda. Enquanto isso, eu prometo, né, que todo esforço que eu conseguir dedicar para isso aí vai ser dedicado, né. Até hoje não deixei nenhum desenvolvedor na mão aí quanto a perguntas do Drop, vai mandando que a gente vai respondendo também, tá? E onde mesmo que eu encontro o Drop? Tá no Git? Sim, tá no Git, tá no github.com/aquasoftti/aquedrop, de Aquasoft Drop, obviamente, tá? Então, pessoal, meu tempo acabou. Agradeço muito a atenção de todos vocês aí. Tá aqui os meus contatos, repetindo também o link do repositório do Drop no GitHub. Tá? Obrigado mesmo pela atenção de vocês. Se tudo der certo, vamos para ao vivo agora. Abraço a todos!